Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha vida com ansiedade. Bom, hoje é a estreia do quadro chamado Nunca Contei, onde eu vou contar fatos da minha vida que eu nunca contei, mesmo em 3 anos e meio de canal. Meu canal era muito impessoal, vocês sabem disso, minhas seguidoras mais antigas sabem. E que eu parei pra pensar que são fatos da minha vida que podem ajudar outras pessoas. Então são fatos que eu vou compartilhar com vocês. E a primeira coisa que eu nunca contei pra vocês aqui é a minha vida com ansiedade. Porque eu já sofri muito por causa da ansiedade. A primeira coisa que me lembra, assim, sobre ansiedade é a minha infância. Eu era muito obcecada pelo futuro. Eu vivia a infância, eu sabia que era um momento muito bom, mas eu era muito obcecada pelo futuro. Eu tava sempre pensando no que ia acontecer depois. Se eu tinha uma viagem, eu não aproveitava a que eu estava vivendo, porque eu imaginava que a próxima viagem ia ser muito melhor. E eu não conseguia aproveitar o que eu estava vivendo. Vocês entendem? Eu não conseguia aproveitar o momento obcecada com o futuro. Outra coisa da minha infância, começo da adolescência, era me cobrar demais. Gente, eu me cobrava muito, mas de uma forma assim, não normal, sabe? Eu me cobrava demais. Se eu tirasse 9, o 9 não era 10. E eu me cobrava e eu achava que aquilo ali não ia dar certo. Então eu parava a minha vida porque eu precisava do 10. E se eu não chegasse no 10, algo de errado tinha comigo. E isso ia me paralisando. Se eu tirasse 8, eu começava a achar que eu era incapaz de fazer. E aquilo de me cobrar demais gerava outro problema, que era eu não conseguia começar e terminar uma coisa. E eu fui colocando isso como culpa da minha personalidade. Eu fui achando que era culpa minha. Nossa, Anne, você não consegue começar e terminar nada. Você não consegue ter um direcionamento para uma coisa. Você nunca vai conseguir objetivar suas coisas. Você não consegue. Isso, gente, esse não consegue, não vai fazer. E ao mesmo tempo, pensando no amanhã, eu achava que o hoje era insignificante. Eu sofria pelo amanhã, mas não era de uma forma normal, era de chorar. Eu imaginava um caminho que se eu não trilhasse aquele caminho, eu ia sofrer. E sofria, e chorava, e me desesperava, e não conseguia fazer nada. Eu sempre achava que não era boa o suficiente para fazer o que eu tinha que fazer para alcançar o meu objetivo. Porque o normal é você traçar uma meta e você saber o que você tem que fazer aquele objetivo. Mas eu não conseguia, eu parava e eu não conseguia. Eu tinha muitos pensamentos perdidos na minha adolescência, mas tipo, muitos pensamentos perdidos. Eu não tinha um raciocínio, eu sonhava coisas assim que me angustiavam. E eu tinha aquilo, tomava aquilo como verdade e não conseguia fazer mais nada. Meus pensamentos eram perdidos. Ao mesmo tempo que eu pensava no futuro, que eu queria um futuro, eu colocava dentro de mim que eu não conseguia realizar nada, que eu nunca consegui realizar nada, que eu começava e não terminava. E aquilo me consumia de uma forma muito grande. E aquilo me fazia muito mal. Eu chegava em casa, eu lembro, quando eu começava alguma coisa na escola, eu tinha muitas ideias das coisas da escola, eu não conseguia fazer do jeito que eu queria. Ou eu imaginava que aquilo ia dar muito errado, que eu tinha atrapalhado a vida das pessoas. E eu começava a chorar desesperadamente, sozinha no meu quarto. E começava a dar uma angústia no coração, sabe? Eu sentia meu coração palpitar, porque eu achava que eu não era boa e que eu não ia conseguir, e que eu tinha uma coisa pra fazer e eu nunca conseguiria fazer aquilo. Mas, tipo, não era racionalmente, eu conseguiria parar pra pensar e dizer, nossa, calma, Anne, é uma besteira, você consegue fazer. Mas tinha uma coisa dentro de mim que não deixava, gente. Era uma coisa assim absurda, e eu não conseguia compartilhar isso com as pessoas, né? Tinha esse agravante. Até que chegou o vestibular. Eu era considerada CDF da turma e eu era a neta mais velha do meu lado materno da família. E todo mundo tava esperando o meu resultado. Meus professores na escola diziam que já tava certo, que meu vestibular era uma coisa certa. E daí eu não me sentia capaz de fazer nada.
Até que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso fazer um pré-vestibular. E eu estudava numa escola integral. Então, que horas você vai fazer o pré-vestibular estudando numa escola que você estuda manhã e tarde, né? Além disso, eu tinha um monte de projeto na escola. Um monte de projetos que me faziam ficar até depois da aula, que me faziam viajar na escola. Então, que tempo? Com que tempo? Sábado, domingo e noite. Claro, era uma coisa, né? Nossa, não vive essa menina. Então, vocês imaginam, uma pessoa que tem... Até então, eu não sabia que tinha ansiedade. Não, assim, de uma forma não normal. Então, manda essa menina fazer cursinho pré-vestibular. Então minha mãe me matriculou no cursinho pré-vestibular e eu fazia sábado e domingo. A pessoa não tinha vida e tava na escola manhã, tarde e noite. Manhã e tarde. E à noite eu tinha um cronograma de estudo que eu tinha que estudar à noite. Era assim a minha vida. Isso meu terceiro ano inteiro. E eu lembro que toda vez que ia chegando perto dos vestibulares, eu ia começando a sentir muitas dores de cabeça. Muita dor de cabeça, principalmente nessa região aqui da frente. Era muita dor de cabeça. Aí eu fui fazer exame de vista, porque até então as pessoas diziam que era o quê? Problema de vista, né? Dor de cabeça aqui na frente era problema de vista. Realmente eu descobri que tinha miopia. E lá passaram óculos pra mim, mas a dor não passava. A culpa era que o óculos tá errado. Eu voltei lá no oftalmologista. Ah, realmente, tem um grauzinho aqui errado. Corrigiram, mas a dor não passava. Eu lembro de ter palpitações à noite. Quando eu tava estudando, meu coração começava a palpitar muito. Eu não tava comendo direito, eu não conseguia comer. E quando eu comia, gente, ou eu tinha um problema seríssimo de não conseguir ir no banheiro, não conseguir fazer o número 2 no banheiro, ou eu tinha pequenas diarreias por um período curto de tempo, E aquilo ia me destruindo e eu precisava ter forças pra estudar pro vestibular. Até que eu passei mal, gente. Mas eu passei mal de verdade. Eu comecei a ter febre. Eu comecei a ter uma taquicardia, assim, desesperadamente. Diarreia intensa, assim. Diarreia intensa. Comecei a perder peso. Eu tava ficando muito pálida e fraca, sem peso. E comecei a ter fraquezas. E eu lembro de um dia específico que eu cheguei do pré-vestibular e disse, mãe, eu não tô suportando. E fui com a minha mãe pro hospital. Eu lembro disso, eu lembro desse dia. Eu fui com a manhã pro hospital. E quando a gente chegou no hospital, o médico me examinou, fez todas aquelas coisas que eles têm que fazer. E ele disse, você tá perto do vestibular? Eu lembro que era final de ano, então ele, né, deduziu. Você tá perto do vestibular? Aí eu falei, tô. Ele disse, se aperreia não, bem nordestino, se aperreia não que isso é nervosismo pro vestibular. Gente, aquilo me assombrou de uma forma que parece que foi pior. Parece que foi pior o que ele disse, parece que eu fiquei pior ainda. Então a gente começou a orar bastante, minha família começou a orar bastante, pra que eu me acalmasse pro vestibular. E o médico passou alguns calmantes naturais pra mim. Alguns calmantes naturais, algumas ervinhas, alguns chazinhos pra eu tomar. Ele passou também para abrir meu apetite, algumas medicações para abrir meu apetite. E eu comecei a me acalmar e fiz o vestibular, mas com muito medo. Passei no vestibular, comecei a faculdade. E nosso primeiro ano da faculdade foi terrível. Eu dividi apartamento com pessoas que eu perdi 8 quilos em 2 meses, então eu já tinha perdido. Até que chegou a minha época de TCC da faculdade, que me desesperou demais, porque parecia que o meu projeto não ia dar certo, parecia que nada ia dar certo no meu TCC, que nada ia dar certo, gente. Parecia que ia dar errado e que eu não ia me formar. E junto com o TCC, eu recebi a proposta de emprego e comecei a trabalhar, então eu não tive férias, foi de um período pro outro. E quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que no mundo da saúde pública nada é parecido com o que a gente aprende na faculdade. Se você é da área de saúde, você vai pro SUS recém-formado, você tem que saber que nada é parecido. E aquilo começou a me consumir. Além disso, tinha a cobrança de chefe. Então era a cobrança dos pacientes, a minha cobrança interna por as coisas não serem parecidas, a cobrança do meu chefe e um problema de ansiedade não tratado. Então, gente, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Era dor de cabeça todos os dias. Tinha muita palpitação. Eu lembro que quando
Eu entrava no meu consultório, eu tinha que orar mesmo, pedir pra Deus me acalmar, porque o meu coração palpitava. Palpitava, palpitava, mas não era de medo pelo que eu ia fazer. Era porque eu tava muito perdida naquele momento. E eu comecei a ficar em casa o tempo todo. Eu comecei a não querer sair pros lugares. Comecei a chorar muito. Comecei a não querer comer. Comecei a não querer sair de casa. Eu só ia do trabalho pra casa, de casa pro trabalho. Eu comecei a não ter vida. Foi aí que meus pais viram que tinha alguma coisa de errada e conversaram com a minha tia, que é psicóloga, que minha tia não mora aqui em Recife, ela mora longe. E minha mãe conversou com a minha tia, e a minha tia conversou comigo pelo telefone. Ela não pode me tratar, lógico, mas aí ela conversou comigo pelo telefone. Ela falou: Ayane, você tá adoecendo, você precisa se cuidar, isso não é normal, procura uma terapia. E eu fui, eu não tinha dinheiro, e eu tinha muito preconceito com terapia. Era uma coisa assim que eu tinha muito preconceito, e de uma forma muito idiota. E numa igreja evangélica, perto da minha igreja, tinha um serviço de terapia, de psicologia gratuito, e eu fui fazer essa terapia. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Lá a psicóloga conversou comigo, que disse que realmente meu problema era ansiedade. Eu sofria com ansiedade, que pra mim a ansiedade não era um sentimento normal do ser humano, era um problema. E ela me tratou e me ensinou, me ajudou a identificar meus problemas, me ajudou a me conhecer. E uma coisa que ela me ensinou foi muito legal, foi aprender a viver com ansiedade, identificar quando uma crise está chegando, identificar quando eu não tô bem e o que eu devo fazer nesse momento. Foi muito legal. A minha ansiedade não chegou ao nível de eu precisar tomar medicamento. Com a ajuda dela, com algumas mudanças da minha rotina, eu comecei a caminhar com meu pai, ou seja, exercício físico. Comecei a inserir alguns alimentos na minha alimentação mesmo. E reconhecer o problema e começar a tratar. Entender que não era simplesmente frescura. Que muita gente diz: nossa, é frescura, problema mental, saúde mental, é frescura. Não é. E eu comecei a ver aonde aquilo estava me afetando na vida e quanto aquilo me impedia de realizar meus objetivos. Isso entrou em todas as áreas da minha vida, desde o meu canal, que eu achava que eu não ia conseguir nada, gente, e tudo mais, na minha vida profissional como dentista. Então tudo foi uma bola de neve. Até hoje eu convivo com ansiedade. De vez em quando eu tenho medo de ter umas crises assim, e eu até comento com meu marido isso. Eu disse: amor, quando eu tiver crise, cuidado aí como é que você vai lidar comigo, porque para as pessoas que vivem com uma pessoa com ansiedade também é muito confuso, porque elas não conseguem entender quem tá com ansiedade. E isso me atrapalhou muito na vida, muito, porque não é normal, as pessoas não entendem você. As pessoas ao redor têm muita dificuldade de entender quem tem transtorno de ansiedade. Então, mas graças a Deus eu tive ajuda. Eu sou muito consciente hoje desse problema com ansiedade. Eu tento evitar gatilhos e eu tento me ajudar. Não descarto a possibilidade de terapia, de voltar pra terapia. Eu fiz terapia por um tempo e às vezes eu sinto assim que eu tenho que voltar um pouquinho pra terapia. Tô me organizando pra voltar, porque foi um trabalho maravilhoso que a psicóloga fez comigo. Foi de graça, então muita gente diz: ah, nossa, ainda, mas eu não tenho dinheiro pra terapia. Gente, existem centros de fazer terapia de graça. E se você aí sabe, comenta aqui embaixo. Nessa igreja que eu frequentava, não tem mais, infelizmente. A psicóloga que me ajudou, ela não atende mais lá e a igreja encerrou a ajuda psicológica. Mas se você sabe de algum centro, aqui em Recife tem várias faculdades que têm centros de ajuda. Então, liga para algumas faculdades que têm o curso de psicologia, que geralmente lá eles têm terapia de graça ou com um preço muito acessível. E deixa eu falar pra vocês, hoje eu convivo bem com isso. Hoje eu consigo me superar como pessoa. Hoje eu consigo vir falar sobre isso, que pra mim será muito difícil de vir falar sobre isso. E eu fico muito feliz. Eu espero que algumas pessoas que estão aí, que têm algum preconceito com saúde mental,
abram a cabeça. Eu espero que você aí do outro lado, que conhece alguma pessoa que tem alguma dessas características que eu falei que eu tinha, você consiga ajudar essa pessoa e que no mínimo você entenda que não é frescura, que a pessoa não é louca ou que a pessoa não está exagerando, que realmente ela tem um problema e ela precisa ser tratada, que às vezes ela não vê esse problema. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, não deixe de clicar em gostei, não deixe de se inscrever e de mandar esse vídeo para alguma pessoa que você acha que precise ver esse vídeo. Porque a intenção desse quadro, nunca contei, é realmente ajudar pessoas que têm problemas parecidos com o meu, que passaram por situações parecidas com as minhas, ou que estão passando problemas parecidos com o meu, tá? Porque assim eu sou um ser humano e passo por coisas da vida. Então se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar em gostei, se inscrever no canal, que aqui vai ter muito mais vídeos assim. Espero muito que vocês gostem. E compartilhem, favoritem, tá certo? Comenta aqui embaixo se você tem alguma experiência com ansiedade ou com algum outro problema e como você solucionou. Conta a sua experiência com a gente, tá certo? Então é isso, um beijo grande, fiquem com Deus. Jesus ama muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!